Bem-vinda à quarta temporada do Mulheres Imigrantes Podcast. O podcast onde celebramos a força e a resiliência das mulheres que ousaram cruzar fronteiras e construir novos começos. Nessa temporada, o relato de mulheres negras e indígenas ao redor do mundo vão ganhar destaque. E quem vai estar aqui com a gente em todos os episódios é a Tagarela Migration, uma agência de confiança em processos de migração para a Austrália. A Tagarela apoia não apenas a sua jornada de migração, mas também entende profundamente essas experiências. A equipe da Tagarela é formada, em sua maioria, por mulheres imigrantes. Com uma liderança feminina forte à frente, a Tagarela é a prova viva de que sonhos transcendem fronteiras. Então já sabe, se precisar de uma agência de imigração, a Tagarela é o lugar perfeito para você, mulher imigrante, planejar o seu intercâmbio. O site da agência é tagarelamigration.com.au e o Instagram é tagarela_AUS. Junte-se a nós e descubra o poder da união feminina em cada história. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Gold Coast, Austrália, há 16 anos. Convidada deste episódio é natural de Mariana, Minas Gerais, apaixonada por podcasts, vestir rosa e desbravar o mundo, estudante de saúde mental e assistente técnica de máquinas de café por profissão, e enciclopédia de Friends nas horas vagas, Nayara Del Solano. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Nayara na fila do sofá? Amém. Ninguém nunca me descreveu tão bem. A gente tenta. Sim, essa realmente sou eu, completamente apaixonada por Friends. Eu diria obcecada. Como eu sou autista, eu tô no espectro, então eu acho que esse é o meu hiperfoco. O principal de todos da vida é Friends. E, como você disse, eu sou natural de Mariana, Minas Gerais, interior do interior do interior. Mas como eu gosto de falar pro meu namorado que é de BH, Mariana é a primeira cidade de Minas Gerais. Não é qualquer Essa daí eu não coisa. sabia. Ouro Preto é a primeira vila e Mariana é a primeira cidade. Mas não evoluiu desde então, continua sendo. Mas Nossa sim, Senhora. sou do interior, bem mineirinha mesmo, você vai perceber pelo meu sotaque. Ai, gente, vamos concordar que o sotaque mineiro é o melhor sotaque do Brasil. Ai, Um dos melhores. obrigada. Top 3. Top 3, assim, disparado. Gosto bastante. Bom, como você disse, amo rosa, amo mesmo. Visto rosa em todas as oportunidades e ocasiões que eu puder. E dizem que é a minha cor, então vou continuar usando. E mesmo se não E fosse, né? Se é, você gosta, se sente bem, se sente feliz, tá tudo sim, certo. é verdade. E eu esqueci de falar oi, né, pra todo mundo. Estou aqui, primeira vez participando de um podcast, tô um pouquinho nervosa. Muito obrigada pela oportunidade, Bárbara. E você citou um dos meus empregos. No momento eu tenho 3, que é a vida do imigrante, não é fácil. E eu estou estudando o Certificate for Mental Health. E o plano é fazer a psicologia que eu já fazia no Brasil, né? Mas aí, por enquanto, eu tô no Certificate for. Trabalho como assistente técnico de máquinas de café, recepcionista numa clínica médica e faço cleaner também aos finais de semana. Caramba, é coisa, hein? Bastante. Não é pouco, não. A gente vai aprofundar mais, mas a gente volta lá no comecinho. Então, o que foi que te levou a sair do Brasil? Então, eu sempre quis sair do Brasil. Sempre, sempre. Minha mãe, ela até fala, eu acho engraçado, porque eu não lembro, né? Ela fala que quando eu era pequenininha, eu falava, mãe, um dia eu vou embora. Eu vou sair do Brasil. Eu nem sabia, assim, do mundo. E ela falava que eu falava isso, mãe, um dia eu vou sair daqui. E ela falava, vai, minha filha, se Deus quiser, você quiser, você vai. E aí eu sempre tentei, assim, procurar meios de
para que isso um dia fosse possível, né, de acontecer. E um dos meios que eu encontrei foi me comunicando com pessoas fora do Brasil, né? Então, eu, estando solteira, eu usava o Tinder, então eu colocava o meu Tinder, nas configurações eu colocava que eu estava fora do Brasil. Que aí eu acabava conhecendo pessoas de fora e aí, tipo, eu me comunicava, né, da forma que eu conseguia. E aí eu sempre quis sair, mas eu sempre achei que fosse pra Europa, nunca imaginei que fosse a Austrália. E aí numa dessas, né, de Tinder, apareceu o meu namorado. E ele brasileiro, estava no Brasil, eu falei, deu um bugzinho aqui na configuração, mas gostei do perfil do rapaz, né? Vou curtir. Por que não? Porque eu não tô fazendo nada. Aí a gente deu match, começamos a conversar. E aí uma semana depois a gente saiu. E isso foi em julho de 2017. E aí assim que a gente saiu, ele me contou que ele tinha aplicado para um visto aqui na Austrália. Que é um visto bem específico que pessoas que formam em engenharia na UFMG conseguem o visto de 1 ano e meio de trabalho aqui na Austrália. É muito específico, muito específico. Caramba! Nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse daí. Bem específico. Olha aí, ó, já fiquem atentas, então, se vocês se formaram na UFMG ou estão para se formar, ó, fica a dica, viu? Verdade. Uma grande oportunidade. E aí, a gente se conheceu e um mês depois o visto dele foi aprovado. E aí ele tinha 1 ano para vir depois da aprovação do visto. Então isso já era agosto de 2017. Aí a gente decidiu ficar juntos até a data dele vir, porque, né, 1 ano. E aí a gente ficou juntos até ele vir. E aí a gente acabou terminando antes dele vir, porque ele não acreditava em relacionamento à distância. E aí Que complicado mesmo. ele veio, eu fiquei. Só que a gente continuou conversando. Sabe quando você termina gostando? Você não terminou porque não queria mais, você terminou por causa das circunstâncias. E aí a gente continuou conversando e quando a gente foi ver, a gente já tava no relacionamento à distância. Ele fala que eu enganei ele, sabe? Foi assim, mineira, né? Mineira come quieto, vai devagarzinho. Não, e pior que o mineiro caiu na própria lábia, né? Porque Não é? ele já devia saber, né? E aí, depois que a gente percebeu que a gente estava num relacionamento à distância, e a gente começou a planejar a minha vinda pra cá. E aí, nessa época, eu tava estudando na UFMG, eu tava fazendo psicologia, eu estava indo pro 8º período, são 10, Bem pertinho, hein? bem Nossa. pertinho, só que eu não estava feliz, assim, no Brasil de uma forma geral, e eu sempre quis sair do Brasil, tinha uma pessoa que estava ali disposta a me apoiar e me acompanhar nessa jornada. E aí eu decidi, não, eu quero ir. Aí eu tranquei a faculdade e eu sabia que eu não ia voltar. Eu sabia que eu estava trancando e depois eu ia cancelar porque eu não ia voltar. Mas sempre fica aquela duvidazinha, né? Eu falei, não, vou trancar agora, assim, just in case, vou só trancar. Mas, e aí a gente organizou tudo. Ele foi pro Brasil de férias, antes de eu vir para cá, passou férias. E aí a gente, né, reforçou que tava tudo certo e tal. E aí ele voltou. E aí eu vim alguns 2 meses depois. E eu vim, Bárbara, em fevereiro de 2020. Puta que eu pariu. 2 semanas antes do primeiro lockdown de Melbourne. Nossa, ai que gostoso. Nossa, foi pra Melbourne, né? Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Ai, Sim, 2 semanas antes. Mas eu falo que eu fui muito sortuda. Muito sortuda. Porque, assim, as fronteiras fecharam, né? Então, eu não teria vindo se não fosse naquele. Ou era aquele momento, ou era aquele momento. Então, eu acho que eu fui muito sortuda, porque a gente sabe como que foi difícil no Brasil, né? Então, tendo passado a pandemia aqui, por mais que Melbourne foi a cidade que mais esteve em lockdown no mundo, ainda assim, muito sortuda.
E aí agora já tem 3 anos e meio que eu tô aqui. E no começo, né, aquela coisinha, né? Depois de 1 ano e tanto de relacionamento à distância, direto morar junto. Né? Não é fácil. Ah, não é, não. Logo numa pandemia, assim, se morar junto já é complicado, né? Que são dois jeitos de se viver ali, tendo que interagir e ver onde um ali cede um pouco. Mas você pode sair de casa, você pode ter Uhum. outras relações, né? Amizades, trabalho e tal. E aí, de repente, assim, não, querido, é eu e você e essas paredes e acabou. Exato. É bem desafiador. Ainda mais assim, além do meu pai, eu nunca tinha morado com homem, assim, né? Tipo assim, nunca tinha tido uma presença masculina, porque eu morei com os meus pais e a minha irmã, eu tenho uma irmã, e logo depois, quando eu fui fazer a faculdade, eu alugava um quarto num apartamento de uma mulher que era amiga de infância da minha mãe, e aí tinha uma outra mulher que morava no apartamento, então assim, só mulher. Então, fora o meu pai, nunca tinha tido essa. Né? É diferente, por mais que é diferente, não é a mesma coisa. Mas é a adaptação do começo, mas deu tudo certo. Estamos ótimos, a convivência é maravilhosa, ele é um companheiro incrível. E aí, mesmo com pandemia e tudo, deu tudo certo. E aí, como que foi então o processo? E aí, agora é uma pergunta então para os dois, né? Para vocês escolherem a cidade, então, porque o país já foi escolhido por ele, que quando vocês se conheceram, ele já falou: Ah, tô indo para a Austrália, mas você teve alguma participação na escolha da cidade para onde vocês iriam, ou para onde você iria, ou já era eu escolhi, eu vou para a Austrália, eu vou para Melbourne, se você quiser, Nayara, vir comigo, beleza? E é isso? Como que foi? Então, eu acho que nem ele mesmo teve assim muita escolha, sabe? Porque quando ele conseguiu o visto, ele conhecia. Sabe quando você conhece um conhecido de um conhecido que mora naquela cidade? Aí você fala, tem ali alguém que eu conheço, né? Então acho que vou ali. E aí ele veio, mas aí depois de acho que 2 meses, ele conseguiu um emprego em Sydney. Então ele foi para Sydney, morou uns meses lá, mas ele detestou e continuou detestando. Não moraria em Sydney de novo. E aí ele voltou para Melbourne e, e ele estava num visto de trabalho depois desse outro visto, né? Assim, sponsorado, né? Então aí ele realmente não tinha a escolha de sair da cidade. Mas eu vim onde ele estava. E amo Melbourne, apesar do frio, amo. E eu acho que eu tinha muito na minha cabeça assim, se tá fora do Brasil já tá, não importa a cidade. É. E aí, você tinha essa coisa de achar que ia ser Europa, né? Que ia ser Alemanha, mais especificamente, que era o seu país de escolha. Por quê? Olha, pra ser bem sincera, eu não sei como que eu comecei a ter esse encantamento com a Alemanha. Eu não lembro assim exatamente onde que eu comecei a ver, mas eu fui vegetariana por muitos anos. Muitos assim, 5 anos. Eu acho que foi bastante. E vegana por alguns meses. E aí eu ouvia muitas coisas de veganismo relacionado à Alemanha. E aí eu não Nossa, sei que Berlim é eu. sensacional, é muito bom. Pois é, eu ouvi dizer que assim, você encontra tudo quanto é tipo de Aham, comida vegana, tipo assim, com é maior surpreendente. facilidade. Você é vegana, né? Sou. E é surpreendente lá. Eu tava preocupada, eu era só vegetariana na época, e tava preocupada, foi uma bela de uma surpresa. Nossa, eu ainda tenho muita vontade de conhecer, sabe? Porque assim, eu voltei a comer carne, mas assim, não me faz falta também se não tiver, sabe? Então, eu pretendo algum dia voltar a ser pelo menos vegetariana, mas não no momento. Mas. E aí, tipo assim, eu via muita coisa da Alemanha em relação a isso. E cerveja, né, gente? Eu amo cerveja.
Então, assim, ia juntar o útil ao agradável. Uhum. E aí acabou que caiu na Austrália, que também tem bastante opção. Melbourne é uma cidade maravilhosa para vegetarianismo e veganismo, então tem ótimas opções por aí. Só cerveja que tá assim, sei lá, tem uma cultura que tá crescendo, uma cultura de Uhum. cervejarias Sim, aqui. sim. Mas ainda não tem, assim, comparação com o Brasil, tipo assim, né? As opções. Assim, tem bastante opções, mas eu acho a cerveja aqui, se você for comparar com vinho, por exemplo, é muito caro. É, eu não bebo cerveja. Ah, E, na verdade, eu mal tô bebendo no momento, mas realmente, sim, bebida de modo geral é caro. é, se você não beber pouco, se você beber muito, aí realmente, aí é caro. E aí você falou que trancou, né, a faculdade de psicologia. Uhum. Mas o que que foi que te atraiu, então, nessa área de saúde mental como um campo de estudo e profissão de modo geral, que você, né, chegou na Austrália e continua na área, não está fazendo faculdade, mas está fazendo o que no Brasil talvez seria equivalente, né, um técnico ou Sim. um tecnólogo, sei lá, alguma Uhum. coisa assim, né? O que que te atrai nessa área? Então, eu sempre fui apaixonada pela, pelas pessoas mesmo, sabe? De uma forma geral. E eu enfrento a depressão há mais de 10 anos. E fazer terapia foi o que me salvou, literalmente. E psicólogas incríveis que passaram pela minha vida. E eu sempre quis fazer o mesmo, sabe? De volta por alguém. E aí, com o tempo, eu fui, né, estudando mais, quando eu tava fazendo a faculdade, que eu fiz 3 anos e meio, então, assim, foi bastante, né? Eu tava, assim, na fase já de começar a fazer os estágios e depois formar. E aí eu fui me aprofundando mais na área e eu descobri que eu gosto muito de terapia de casais. Então é uma das áreas que eu pretendo explorar mais aqui, né, quando eu finalizar a psicologia, e eu quero trabalhar como terapeuta de casais. Só que a faculdade de psicologia aqui ela é um pouquinho diferente da do Brasil, né? Do Brasil, a gente faz 5 anos de graduação, você tira o seu CRP, você é psicóloga. Clínica, você já é psicóloga. Aqui você faz 4 anos de graduação com o Honors, que é o ano final, digamos assim, e depois você faz mais 2 anos de tipo um período probatório, assim, sabe? Que você já vai estar fazendo o atendimento, mas você ainda não é um psicólogo, você ainda está passando por um período de teste, assim, é como se fosse 2 anos de estágio supervisionado, tipo assim. E nisso daí já são 6 anos, né? Então é bastante coisa. E a gente conseguiu o visto permanente agora em maio desse ano. Ai, que Então, maravilha, ajuda muito financeiramente para poder estudar, né? nossa, demais, demais. Porque assim, eu só tava esperando sair o visto para poder dar continuidade, porque é muito dinheiro, muito dinheiro. A gente que. Eu sempre valorizei a universidade pública no Brasil, aí quando você vai pro outro lado do mundo, aí que você valoriza ainda mais. Porque mesmo com o visto permanente, eu ainda vou pagar alguma coisa. Então, tipo assim, não é gratuito como é no Brasil, né? Gratuito e É, de não tem. qualidade. E Não tem, aí, infelizmente, na faculdade, sim, né? Só até o colegial uhum, que existem instituições públicas. sim, Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que sim. É, assim, tudo bem, você pode, assim, pegar um empréstimo, né? Diz que os empréstimos aqui para estudante valem a pena, porque a porcentagem de juros é bem baixa. Mas mesmo assim, né, você pensar que você já vai estar formando com uma dívida é uma coisa bem pesada. uhum, que você já começa, né? Você já
E pensando naquela trajetória, né, de termina o colegial e já faz ali uma faculdade, aí você tá ali no começo da sua vida adulta, você já começa a vida nesse sentido com uma dívida. Sim, Porque se você não teve o privilégio de ter alguém para financiar seus estudos, você já começa com uma dívida. sim. E eu acho que aqui pelo que eu vejo assim, né? Não vou afirmar com toda certeza, mas eu vejo muito mais isso mesmo, os jovens pegando esse empréstimo do que os pais financiando. Até porque você vai pagar só depois que você formar, e você vai pagar aos pouquinhos, né? Então, assim, é um pensamento lógico, mas que para o É, brasileiro que tem a universidade pública, não é um pensamento assim que entra tão fácil na minha cabeça. né? E aí, né, tendo cursado por tanto tempo no Brasil e fazendo essa formação agora, quais são as grandes diferenças que você percebe em como essas áreas são tratadas entre Brasil e Austrália? Então, eu acho que nos dois países a gente ainda precisa melhorar muito. A gente ainda precisa se importar muito mais com a saúde mental do que a gente se importa. Mas uma diferença que eu acho muito grande eu acho que a Austrália tem condições de investir na saúde mental, mas está começando a fazer mais agora. Ainda tem muito que melhorar, mas assim, no sistema, digamos, público de saúde deles, né? Eles estão investindo mais, ainda tem que melhorar, mas eles, pelo menos, o país tem condições de fazer esse investimento. O Brasil, a gente sabe que a realidade é diferente, né? Mesmo pelo SUS, o saúde mental é difícil para o profissional ele trabalhar na saúde mental pelo SUS. Eu acho que de uma maneira geral a saúde no Brasil, né, quando você trabalha pelo SUS é bem desafiador. E quando se trata de saúde mental, muitas vezes as pessoas acham que é menos importante, né, do que as outras áreas da saúde. Então, eu acho que ainda é uma área que precisa muito de melhorar. E aqui na Austrália eu sinto que tem muito tabu, né, para poder conversar sobre essas questões de saúde mental. Eu me assustei um pouco quando eu cheguei aqui, quando eu vi o número de pessoas que você vê que tem algum tipo de sofrimento mental ou que faz uso de álcool e outras drogas. Em alguns bairros, né, mais do que outros, mas você consegue ver. A gente não vê tantas pessoas em situação de rua como a gente vê no Brasil, então é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo que as pessoas que estão em situação de rua aqui na Austrália é porque tem alguma condição além. Não é só por uma questão financeira, como muitas vezes é no Brasil, né? Tanto é que a gente não vê tantas pessoas assim aqui. Mas eu sinto que tem um pouco de abandono, assim, sabe? Da forma como as pessoas lidam com saúde mental aqui, mais do que no Brasil. E eu até lembro que eu estava conversando com uma professora de inglês que eu tive aqui, e eu falando com ela que eu era muito curiosa para entender essas pessoas que eu via muito assim na rua, né? E eu tinha muita curiosidade de saber se estava relacionado. Lógico que você tem que fazer um estudo muito grande para você saber isso, mas eu queria saber muito se estava relacionado à história da Austrália, né? De como que a Austrália foi meio que criada, né? Pessoas que eram indesejadas em outros lugares eram mandadas para cá. E aí eu queria muito um dia poder entender se tem essa relação, né? E aí ela até falou comigo que ela achava que aqui na Austrália tinha pouquíssimos recursos para uma pessoa que tem sofrimento mental. E ela até citou um exemplo do irmão dela, que era esquizofrênico, e mesmo a família tendo condições financeiras, ainda assim os recursos não eram como deveriam ser. Então, assim, se uma pessoa que tem condições financeiras e está disposta a procurar um tratamento, um auxílio, uma ajuda, já encontra essa dificuldade, imagina uma pessoa que nem sabe, né, por onde começar. Então,
eu acho que a Austrália ainda precisa melhorar bastante nesse sentido. E na sua bio do Instagram, você se descreve, né, como neurodivergente, listando o TDAH e TEA como as suas neurodivergências. Qual que é a importância disso na sua vida e principalmente qual que é a importância que você vê em, entre aspas, assim, tornar pública essa neurodivergência? Ou essas, né, que são duas. Então, eu comecei a me expressar mais, digamos assim, como pessoa mesmo, depois que eu vim para a Austrália. Porque no Brasil eu tinha muito receio de tudo, assim, sabe? De me expressar, de quem eu era, do que as pessoas iam pensar de mim. E aí, quando você vai para um outro país, para o outro lado do mundo, ninguém te conhece. Então, assim, você pode ser quem você quiser ser. E aí eu comecei. Inclusive, mudar de personalidade, se quiser. Vou Mudar começar do zero. né? Aqui não gostei mais desse personagem, te cansei, acabou a temporada dele, vamos para outro. Verdade. E aí eu comecei a me mostrar mesmo, assim, como pessoa, sabe? E eu comecei a gostar disso, sabe? Gostei de mostrar quem eu era, de usar as roupas que eu queria usar, de fazer a maquiagem que eu gostava de fazer. E eu nunca tive, por exemplo, receio em relação às minhas questões de saúde mental. Então nunca foi um problema para mim falar que eu enfrento depressão há mais de 10 anos. Nunca foi problema falar da minha ansiedade, que eu tenho muitíssima ansiedade. E o meu diagnóstico de transtorno do espectro autista veio esse ano, bem assim, considerado tardio, né? Eu mesma, Que é muito assim, comum para a sim, mulher, né? sim. Tanto Eu, para o TDAH quanto para o TEA. sim. O TDAH veio um pouquinho antes, quando eu ainda estava estudando, assim, no final do ensino médio, mas aí do autismo veio esse ano. Eu vendo, assim, as coisas, pesquisando, procurando, e eu comecei a me identificar muito. E aí eu procurei um profissional, procurei uma psicóloga, que ela faz, né, essa questão de diagnóstico e tal. Conversei com ela, falei, quero fazer todo, né, eu esqueci agora o nome. Faz todos os testes, né, tem todo um processo até chegar ao diagnóstico ou não, né, porque pode ser que não venha, né, mas no meu caso veio, e veio com a minha dificuldade maior em relação ao autismo, dentro do autismo, né, é a questão social. E isso fez muito sentido para mim. Quando, tipo, eu vi meu diagnóstico, isso fez muito sentido para mim, porque eu não... Em muitas situações sociais eu não me sinto bem, assim, sabe? Eu tenho umas pequenas crises de pânico, assim, eu simplesmente, tipo assim, minha cabeça vai para outro lugar, eu não tô ali. Eu tenho dificuldades mesmo sociais, assim, de normas sociais, da minha hora de falar, a hora do outro falar, ou a forma como eu me comunico, às vezes, como agora, né, o Matheus, ele me ajuda muito nisso, ele me dá uns toques, assim, tipo, isso aqui que você falou não é uma coisa que as pessoas falam, tipo assim, sabe? Não é de bom tom, né? Falar isso agora, nesse momento, querida. Uma coisa que ele fica, assim, muito chocado é porque eu, infelizmente, acabo rindo em situações que eu não deveria, sabe? Porque, assim, na minha cabeça, tipo assim, aquilo foi engraçado dele, fica tipo, baby, não, Ai, agora conta não. uma pra gente. Conta uma. Tem alguma aí pra contar? Nossa, ai, são tantas. Tipo, se uma pessoa passa na minha frente e tropeça, eu rio, sabe? Sem assim, não de maldade, sabe? Não de maldade mesmo, mas é porque eu simplesmente, na minha cabeça, funciona de outra forma, sabe? Ou, por exemplo, fazer perguntas que ele considera inconvenientes.
Eu tenho muito disso, sabe? Eu pergunto muito, assim, para as pessoas, mas não porque estou querendo ser invasiva, mas é porque na minha cabeça é natural eu querer saber aquilo. Ou, por exemplo, se alguém começa a conversar comigo, e aí eu pergunto como que tá sendo o dia da pessoa. Aí um dia ele falou comigo, ninguém quer saber essas coisas, a gente fala por educação. Eu falei com ele, não. Quando eu pergunto é porque eu realmente quero saber, eu não pergunto por educação. Então, assim, umas pequenas coisinhas que, pra mim, acontecem diferente na minha cabeça, sabe? Questão de humor também. Eu levo as coisas muito pro lado literal. Muitas vezes eu não entendo. Como é que fala? Tipo o Sheldon, sabe? Eu não entendo sarcasmo, às Aham. vezes. Ele mesmo, às vezes, ele fala comigo, nossa, eu tive que fazer essa coisa hoje 10 vezes. Eu falo, sério, você fez 10 vezes? Ele, não, é jeito de dizer. Eu fico, tá. Eu achei que você realmente tinha feito 10 vezes. Porque aí, 10 vezes não chega a ser um número absurdo para você sacar que era uma expressão. Realmente só mostra, tipo, nossa, foi uma coisa ali intensa que, tipo, Sim. nossa, você teve que fazer uma coisa 10 vezes, Uhum. nossa, bastante trabalhoso. Agora, se ele tivesse que falar, tive que fazer 1 milhão de vezes, pô, aí você já fica mais assim, peraí, mas 1 milhão de vezes, às vezes não daria pra fazer nesse período de tempo? Deve ser expressão, né? Mas 10 vezes soa, assim, Sim. né, verídico, poderia Verdade. ser. Sim. Sim. Mas às Pronto, vezes. dá essa dica pra ele, Mateus, usa números absurdos, tá? Tipo assim, 1 milhão pra cima. Exato, eu vou falar isso com ele. Não, ele tá escutando a gente aqui agora, esse episódio, porque ele aí é um partner que apoia, Com e certeza. vai compartilhar pra todo mundo. E vai ajudar. Porque que tá? Não é só quem tá na neurodivergência que precisa, de certa forma, ter que se adaptar ao mundo nossa senhora, a gente me fugiu a palavra agora. Dos típicos. Dos típicos, isso mesmo. É, ali precisa ter, né, Uhum. de ambos os lados. Então, pronto, tá aí uma facinho pra ele, usa números Sim. absurdos. Mas ele tem se adaptado bastante desde o diagnóstico. Porque ele também viu que muita coisa fez sentido depois, sabe? Uhum, Assim, por exemplo, eu tenho um pouco de seletividade alimentar, então, assim, não é frescura, né? É porque uhum, realmente algumas coisas não dá pra mim. Então, questão de antecipação, eu preciso ser avisada com muita antecedência, alguma coisa. Ou se você marcou algo comigo e aquilo não acontecer, na minha cabeça aquilo vai ficar tipo, mas era pra acontecer. Era pra acontecer. Então, assim, eu preciso de um tempo pra poder. Pra assimilar mesmo, sabe? Algumas coisas. Mas ele tem se adaptado bastante. Ele realmente é um companheiro incrível. Ele me ajuda muito, 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 muito. Meu parceiro também tem TDAH e eu nunca tinha me relacionado, que eu sabia, né? Aí eu comecei a perceber que meu melhor amigo ali dos 15 anos em diante tem. Aí na época que a gente começou a namorar também, uma menina, uma flatmate minha, tinha também, não diagnosticada, mas até o psicanalista dela fala: menina, só falta o diagnóstico pra você, porque ela é. Aí tem uma. Gente, eu parecia um imã. E aí você começa a estudar um pouco mais sobre, a pesquisar mais, e você vai: então tá, é assim que eu preciso lidar com, né, igual você falou, então tá, então para você ajuda muito ter essas coisas, né, tipo, antecipado. Tá, para mim, beleza, não é algo que vai requer tanto, né, de mim, beleza, então vou, eu faço esse ajuste, e aí a gente vai Uhum, vendo que certas coisas, tipo, se fosse qualquer outra pessoa falando comigo, às vezes, essa maneira tão literal, é, tanto por mensagem de texto ou falado, se fosse qualquer outra pessoa vendo também essa interação, falou tipo, nossa, credo. Eu falei, não, é assim.
E não estou ficando magoada ou, sabe, porque, nossa, a pessoa falou, você quer isso daqui? Não, não quero. Não quer, né? Pronto. Sim, Não, mas, né, ainda mais com o brasileiro, a gente tem essa coisa de, não, mas por que isso, por que aquilo? Não, você só perguntou, você quer isso? Não, não quero, pronto. sim. Vida que segue. Não fui mal educado. Não é pessoal também. Aham. Não é, gente. A gente não é tão especial assim, Não, gente. você não é Não tão é. importante assim. Que menina, olha, foi bom eu ter falado essa frase, que eu já vou até dar uma mudada aqui nas minhas indicações. É que é um episódio de um podcast que eu escutei hoje, tipo, vindo do mecânico pra casa, logo antes da gente fazer essa gravação, que tá um episódio sensacional. Aí fica aí, gente, o mistério. Pra vocês escutarem até o final pra eu dar a indicação. Falando ainda um pouco sobre suas neurodivergências, então, como foi esse processo, então? Porque você passou, então, pelo diagnóstico de TDAH no Brasil e do TEA na Austrália. Uhum. Sentiu alguma diferença aí também? E teve um processo de sair do armário para a família, falar, família, estou dentro desse espectro, porque tem família que tem dificuldade de aceitar também, né? Uhum. Então, eu fiz o processo de diagnóstico do TEA com a psicóloga do Brasil. Eu fiz o processo todo online, a gente tinha reuniões semanais e aí fazia todos os testes e tal. E eu preferi fazer com uma brasileira, sabe? Porque, não sei, eu acho que eu ia me sentir mais confortável em estar fazendo um teste na minha língua, sabe? Então eu fiz o processo todo no Brasil também. E em relação à minha família, eu não assim, não chamei todo mundo para conversar. Eu falei, olha, então, não. Eu falei, tipo assim, falei de uma forma natural, assim, sabe? Que eu lembro que um dia minha mãe, ela tava falando, eu não lembro de quem, mas ela falou de alguém com uma suspeita e tal. Aí eu falei com ela, mas mãe, você vê algum problema nisso? Ela falou assim, não, até porque dizem que eles são muito inteligentes, né? Falei, então, mãe, eu sou normal, eu não sou Então, minha querida, gênio. eu tô ali na média, eu tô no espectro, eu tô ali na bordinha, assim, sabe? Não tô no meio ali pra ser o QI 200. Não, não Acredita? mesmo. E aí eu falei com ela, então, eu estou no espectro autista, tenho as minhas dificuldades de socialização e tal. E ela fez parte também, né, do diagnóstico, porque eu precisava de alguns relatórios, digamos assim, de alguém que esteve comigo na minha infância. Mas eu não falei para ela o objetivo, né, daquilo. Eu pedi para ela responder as perguntas, então, assim, a minha infância, né, que ela descreveu ali, então fez parte também do meu diagnóstico. E aí, para ela foi tudo bem, para o meu pai também, tudo certo. Então, minha família não teve nenhum problema, não. Que bom. Eu tenho uma amiga aqui que ela tem 3 filhos e um dos meninos foi diagnosticado e a avó do menino não aceita. Novinho ainda, ele tem. Ai, desculpa, viu, amiga? 2 ou 3 anos. E minha avó não aceita. E assim, minha amiga tá lá, terapias, né? Depois que começou a fazer vários tipos de terapias para poder integrar ele melhor, falar, não sei o quê, vi um desenvolvimento ali que foi, né? Seguindo aquela curva que os pediatras têm lá, a curva do desenvolvimento lá, aí começou ali a atingir as coisas e minha avó nega. É muito triste, porque, igual você falou, dá pra ver que tá tendo uma evolução, né?
E o diagnóstico, muitas pessoas veem o diagnóstico como um label, né, assim. E é aquilo que define a pessoa inteira e pronto. Eu, na minha A gente tem um opinião... estereótipo, né? Esse que é o grande problema também. A gente tem um grande estereótipo do menino autista é o menino que fica ali no cantinho, que fica Uhum. balançando para frente e para trás, que tem o Que às QI vezes pode ser que seja, né? também, mas não é só, né? Não é excludente, tipo, sim, é só aquilo. Não, também pode ser, assim como do TDAH é tipo o Bart Simpson, que é o menino travesso que tá ligado no 220, que também pode ser, mas não existe só isso. Tanto é que eu acho muito interessante como eles mudaram a nomenclatura, né, para espectro, Uhum. que ali tá abrangendo diferentes pessoas, diferentes níveis Sim, e afins, e tá todo mundo ali dentro. Ó, essas são as condições, e muitas vezes ter o tal do diagnóstico que ajuda a melhorar a qualidade de vida, a se sim, entender, porque, nossa, por tantos, ainda mais quando tem esse diagnóstico tardio, né? Você, tipo, puta, nossa, eu fiz isso daqui minha vida inteira, cara, faz todo sentido. Ai, nossa. Bom, as pessoas agora se relacionando comigo, se elas souberem disso, elas vão me entender melhor por que que eu uhum, faço isso, por que que eu falo aquilo. sim, Não é limitante, não é assim. De novo, é porque é um menino balançando ali no excluído no cantinho da sala, que é essa visão que a gente tem, que aí você já naquele diagnóstico ali na criança de 2 anos, você já deu uma sentença de vida, de modo de vida para essa criança, para o resto sim, da vida e pronto, acabou. Nunca uhum. mais. E pode ser sim que a pessoa, né, ela vá precisar de mais suporte ou menos suporte. Eu, no meu caso, eu não preciso desse suporte, assim. Por exemplo, eu falei muito rápido, andei, eu não engatei, isso é uma das características, eu não engatei, eu fui direto andando. Então, tipo assim, algumas crianças vão precisar de um pouco mais de suporte nesse desenvolvimento, né? Mas outras não, e tá tudo bem, dos dois jeitos. Então, tem gente que enxerga, igual você falou, como uma sentença, e, gente, não. Pra mim foi uma, assim, abriu, sabe? As portas, assim. Muita coisa fez sentido. E eu passei a me amar ainda mais com todas as minhas dificuldades ou as minhas facilidades. Porque tem as partes que as pessoas consideram partes boas também, né? Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu vim para a Austrália sem falar inglês, não sabia inglês. E aí eu consegui aprender muito rápido. Isso foi uma coisa muito boa. E Foi aí por causa do Friends. É claro que eu tinha que colocar Friends nessa entrevista aqui. você já viu que minha caneca é de Friends, né? Já. Claro, né? Claro. Na verdade, não, mas assim, a primeira vez que eu assisti Friends, eu ainda estava no Brasil. Então, né, eu assisti em inglês, mas com legenda em português. Mas hoje também já assisti tanto que podia estar em qualquer língua que eu ia estar entendendo, de tanto que eu Nossa, já assisti. é engraçado como tem coisas que a gente assiste bastante, né? A gente sabe as frases, os tons Sim, que a sim. pessoa fala. Igual você falou aí do Bart, o Matheus, ele adora Simpsons. Eu nunca parei pra assistir Simpsons assim. Mas aí toda vez que ele tá assistindo, aí eu acabo vendo assim um pouquinho e eu acho engraçado. Parece que não precisa de muito contexto, né? Assim, pra você gostar e achar engraçado. Mas, minha obsessão é Friends mesmo. Amo outras séries, mas Friends é minha obsessão.
E quais outras facilidades aí? Se você fosse dar a lista, né, de prós e contras das suas neurodivergências, eu quero escutar só os prós. Só os Quais são as coisas boas na sua vida que isso trouxe para você? Então, o que eu disse, né? Eu tenho facilidade de aprender as coisas. E isso eu digo com línguas, né? No caso, que eu aprendi inglês muito rápido, tô aprendendo espanhol assim, sozinha, digamos assim. Mas espanhol é mais fácil pra gente também, né? Porque a gente já fala o português, então é mais fácil. Aprender coisas mesmo de forma geral, sabe? Uma nova habilidade. Eu fazia muito crochê de bastidor, sabe? Bordado de bastidor. Bordado de bastidor. E aí eu aprendi sozinha também, olhando uns vídeos na internet, eu É qual aprendi. aquele que tem aquela telinha Isso, redonda? isso. Não sabia que esse era o nome. Bordado de bastidor. Eu aprendi só fazendo sozinha, assim, só assistindo o vídeo na internet. Aí eu aprendi, fiz. Quando eu tava no Brasil, fiz e saí dando pra todo mundo de presente. Menina, tá aí o business, vende. Vende sua arte na praia, gata. Na praia gelada de Melbourne, Pois é, né? Ninguém pode ter tudo na vida aí, né? né? Por exemplo, né? Agora eu trabalho com assistente de máquinas, né? De café. Aprendi muito rápido também, né? Como fazer, né? Todo esse procedimento. O Matheus, ele às vezes ele fica até meio irritado quando ele começa a jogar algum videogame, aí eu vou jogar com ele fala que eu aprendo muito rápido. Mas assim, Ai, ele eu não fica tenho. bravo, porque aí você Fica. já começa a ganhar dele. Um pouquinho, não sempre, porque ele também já é viciado, né? Uma vez ele falou comigo. Uma das coisas que ele falou, né, no sentido exagerado, né, ele falou assim, um dia eu fiquei frustrada porque ele tinha ganhado, ele falou assim, não, relaxa, você tá aprendendo agora, eu tenho 30 anos de experiência. Ele falou do jeito não literal, mas aí eu parei pra pensar, eu falei, realmente, você tem 30 anos de experiência, que você não tá novo, não. É realmente 30 anos de experiência. Toma essa, querido. Aí agora toda vez que a gente fala alguma coisa assim, a gente fala, 30 anos de experiência, não é pouca coisa. Nossa, muito bom. Maquiagem é uma coisa que eu acho que eu faço bem. Não vou ser modesta, eu faço bem. Aprendi sozinha também a fazer maquiagem. Agora eu tô de cara limpa, mas quando eu saio assim, faço minhas maquiagens, eu invento as coisas que eu vou fazer, geralmente dá muito certo. Que bom. E se não der, a gente passa ali um removedor e começa de novo, Eu né? nem não, eu continuo até dar certo. Vai dar tudo certo no fim. Até hoje não deu errado, né? Então, assim, pelo menos ninguém teve a coragem de me falar que deu errado. Você não encontrou uma outra Nayara aí pra te falar, então, né? Mas a autoconfiança faz ficar bom, né? Hum. Você falaria isso pra alguém? Então, tipo, né, Jamais. Jamais. se você se você visse alguma pessoa com uma, né, sei lá, uma maquiagem que tava tipo, Jesus, amiga sua louca, tipo, nossa, olha essas, sei lá, esse blush aqui que tá parecendo a bochecha do palhaço. Você chega nesse nível de falar ou não? Não, não, não. Não, mas eu acho que os meus olhos e as minhas, né, Expressões faciais entregam tudo, um sabemos como pouco. é que é, Seria né? nesse tipo de situação que talvez eu iria rir, sabe, sem poder rir, entendeu? Uhum. Mas sim. Acontece, né, gente? Ah, quem nunca? Quem nunca foi aquela criança que riu no velório, sabe? Gente, neurodivergência ou não, a gente acaba fazendo. Como a gente lida, o ser humano, né? Como a gente acaba lidando com situações que nos deixam desconfortáveis, cada um tem Sim. uma maneira. Eu também rio um pouco de nervoso. Você ri de Acontece. nervoso. Tipo, sabe? Às vezes você tá numa Uhum. situação meio ali, Você fica nervosa e começa a rir, sim. você acaba rindo. Ou você chora de frustração, ou às vezes você Às ri vezes você ri e chora junto, vai as também. duas Também. coisas. Tem essa também, né?
E falando em situações de rir e chorar, quais são os desafios em ser mulher e eu imigrante aí nas terras frias vitorianas? Então, sabemos que a Austrália não é perfeita, né? Você tá aqui há 16 anos, então você sabe que não é perfeita. Mas eu nunca me senti tão em casa no Brasil quanto eu me sinto aqui. Ai, concordo tanto. E assim, no Brasil eu passei por inúmeras situações de racismo. Então, eu acho que esse era o principal motivo pelo qual eu sempre quis sair do Brasil. Porque eu não me sentia pertencente ao Brasil. E aqui na Austrália é diferente, sabe? Isso. Meu cabelo, por exemplo, nunca houve um elogio no Brasil do meu cabelo. Enquanto aqui, todas as vezes que eu saio, alguém fala alguma coisa positiva. Já aconteceu, vez ou outra, alguma situação assim desconfortável, sim, que você pensa assim, nossa, pelo amor de Deus, não. Mas, Desnecessário, né? mas numa escala bem reduzida comparada ao Brasil, então. Ah, As situações aqui na Austrália que você vivenciou. eu já passei por, assim, situações de pessoas quererem pegar no meu cabelo, por exemplo. Isso aí acontece em qualquer lugar, como uma pessoa negra que tem o cabelo afro, por exemplo, ou que tá de trança, Uhum. né? Pessoas perguntarem, como é que faz pra lavar? Me aconteceu muito mais no Brasil do que aqui. Como que faz pra lavar o cabelo? Nossa, teve uma específica que ela falou assim, aqui na Austrália. Ela era tailandesa. E aí, dificilmente na Tailândia você vai ver alguém com cabelo cacheado, né? Todo mundo de cabelo liso. Mas foi aqui na Austrália que isso aconteceu. Ela falou assim, nossa, seu cabelo. Eu falei, meu cabelo. Ela, nossa, que bonito. Eu falei, obrigada. Ela, é seu mesmo ou você tá de peruca? Eu falei, não, é meu cabelo. Ela falou, como que você faz pra lavar? Eu olhei pra ela, como assim? Como que você faz pra lavar? Eu falei, com água, shampoo, creme, normal. E E pra mão, né? secar? Secador? Natural, se eu quiser, sei lá, depende do meu humor. E tipo assim, eu consegui ver que ela queria pegar, sabe? Ela queria pegar. Mas aí eu já fiquei com uma cara meio fechada pra ela, ela só falou, nossa, não parece de verdade. Eu falei, pois é de verdade. Já teve uma outra situação que. Isso foi na clínica que eu trabalho. E quando você tá numa clínica, você tá na recepção, você tá mais baixo, né? E aí teve uma. Tem numa posição de vulnerabilidade nesse sentido da pessoa vir com a mão muito grande, né? Aconteceu. Ai, que gostoso! Nossa, Eu que tava, sabe, eu delícia. tava assim no computador e aí, tipo assim, você não vê, né, se você não estiver olhando pra cima. E Aham. eu senti alguma coisa no meu cabelo, eu olhei assim, assustada. Aí o cara falou assim, eu só queria sentir como que é. E eu fiquei, tipo assim, com uma cara que eu não tive reação. Eu não tive Não reação. que fosse permitido, mas assim, ele nem falou nada, ele literalmente você só percebeu que tinha alguém ali por Sim, conta da mão no. sim. Menino do céu! Quem que faz isso? Nossa. Aí teve um outro que ele já começou a olhar assim pro meu cabelo, eu já pensei, pronto, vai falar alguma coisa. Aí ele Engraçado como a gente perguntou. percebe, né? Em situações, não importa o que seja, mas assim, se tem algo ali em você que você sabe que chama atenção, você recebe um olhar e você já, pronto, lá vem. Sim, sim, exato. É diferente, por exemplo, de uma. Já aconteceu várias situações de eu encontrar uma outra pessoa negra também, que ela olha com. O olhar é diferente, a gente reconhece que é diferente. Tipo, é vocês se olhando, tipo, pô, massa, hein? Aí você, tipo, é, Sim, você também. tipo isso, exatamente. É diferente. Aí teve um outro rapaz que ele começou assim a olhar pro meu cabelo, eu já pensei, pronto. Aí ele perguntou, falou, posso pegar no seu cabelo? Eu falei, não. Aí ele continuou olhando, aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, sim, eu tenho certeza. Gente, eu admiro a coragem. Eu Porque não que eu acho noção não certo. tem, né? Não, zero. Eu completamente admiro a coragem de você não só
perguntar para uma pessoa que você não conhece se Não você pode conhece. tocar em qualquer parte do corpo dela, e aí não satisfeito com a resposta, você ter a coragem de ir lá perguntar: Não, mas você tem certeza? Não, meu filho, vem cá, dá a mãozinha aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, que gostosinho, vem cá. E quando ele falou, tem certeza? Ele ainda falou assim, porque eu tô muito curioso. Ele falou, né, tipo assim, Hum. será que é macio? Será que afunda se eu abaixar a mão? E eu fiquei, tipo assim, pensando, fica na curiosidade, ou então, né, põe ela naquele lugar. Ai, meu senhor, ô, nem me pagou um drink antes, né? Nem me levou pra jantar, já tá querendo pegar aqui no meu cabelo? Não é assim, não. Ai, gente, a audácia dessa galera é Ai, sensacional, né? é um pouquinho demais. É um pouquinho demais. Mas já aconteceu uma vez uma situação que foi realmente de racismo, assim, sabe? Aqui na Austrália. Porque no Brasil é aquela coisa bem racismo velado, né? Que é o segurança me seguir no supermercado ou numa loja, os olhares, né, das pessoas, a pessoa atravessa a rua, ou a pessoa, o ônibus está lotado e ela prefere ficar em pé do que sentar do meu lado. Mas aqui eu não sinto isso. Assim, dizem que se você for pro, né, countryside, assim, da Austrália, essas cidades menores, isso acontece, mas não só com pessoas negras, né, com todas as minorias. Mas aqui em Melbourne, pelo menos, só me aconteceu uma situação. Uma. E era uma daquelas pessoas, aqueles homens brancos mais velhos, sabe? Que aí não. Sabemos, conhecemos bem a peça, né? Então, é o tipo de pessoas que talvez vai mandar uma pessoa de volta pro país dela, por exemplo, ou algo do tipo, né? Mas essa foi a única situação que me aconteceu aqui em 3 anos e meio, então eu considero positivo ter acontecido só uma vez. Triste isso, mas né, é a realidade, né? Sim. Da gente falar, pô, acontecia mais, né? Vivi tantos anos no Brasil, aconteceu muito mais, então 3 anos e meio eu ter tido só uma, pô, tô no lucro aqui. Né? Desde que ninguém pegue no meu cabelo, tá tudo certo. Só a cabeleireira e Matheus, viu, gente? Verdade. Não, e olha só que interessante, porque eu já fui para Melbourne algumas vezes e uma coisa que eu percebi é que Melbourne tem uma comunidade de afrodescendentes muito maior do que eu já percebi nas outras grandes capitais. Então, eu já morei em Sydney por muitos anos, morei em Brisbane e aqui em Gold Coast. Então, tipo, eu não via tantas pessoas ou né, brasileiras ou de outros países, pessoas negras ou pessoas já diretamente né, vinda do continente africano. Não tem tantas. E em Melbourne eu vi muito mais. Tem muito mais restaurante de comidas típicas. Não tem tanto assim nos outros. Aí me fica a curiosidade, né, do que talvez atrai essa população a Melbourne. Eu não sabia disso, interessante. Isso assim não é estudo, mas é o que eu É já a sua percebo percepção, né? Uhum. nesses tantos anos aí, porque, né, aí se a gente for comparar, né, tipo, a população negra de modo geral na Austrália é bem pequena. É. Mas percebi muito mais pessoas transitando, Uhum. assim, e ocupando espaços e né, tendo restaurantes e afins do que percebi nas outras. Interessante, porque assim, eu não. Como, né, eu cheguei na Austrália, né, na pandemia, eu não Aí tive ficou um essa ano sem ver gente, né? oportunidade, né? Só vendo a cara do Matheus. Coitado, Matheus, gente. Te amo, amor, um beijo. Mas eu fui pra Brisbane pela primeira vez, né, 3 semanas atrás.
Foi só para um fim de semana também, então não deu para ver muita coisa. E fui para Sydney também uma vez só, por alguns dias. Então fui mais para outros lugares aqui, em Vitória mesmo. Mas eu nunca fui para Adelaide, por exemplo, ou Western Australia, que já ouvi dizer que melhor não ir. No meu caso, sendo uma mulher negra, melhor não ir. Olha, Porque fica aí. dizem, muita gente Mi- fala que Western Australia parece que parou no tempo. Diz que é muito preconceito, assim, de todas as formas. Então, tem uma amiga minha que mora em Perth. Germana, um beijo pra você. Ela já passou por aqui também como convidada. E, e ela é uma mulher negra com a pele mais clara. E ela é. Nossa, gente, me deu Nossa, tá difícil hoje as palavras. Ela é educadora infantil. Ela trabalha num child care. E aí teve um menininho que chegou pra mãe. Ela conta a história, tipo, sabe, o menininho super feliz falando que tinha um outro menino, tipo, de uma outra série, que tinha a cor da pele parecida com a dele, mas assim, num child care com sei lá quantas crianças. Eles dois eram os únicos, além dela, que tinha a cor da pele mais parecida com a dele Uhum. do que qualquer outra pessoa. E eu passei alguns dias lá em Perth, e agora puxando aí na minha memória aí de pessoas que eu vi, né, transitando por aí, não vi muitas. Então, migas ouvintes aí de Perth, como que é a... Manda essa enquete aí pra gente, como que é a situação por aí. E Adelaide eu não... Já fui também e a memória também não consigo lembrar, não. Uhum. Tem bastante imigrante da Itália e da Grécia que vieram nos anos 60, 70 por aí. Tem condições climáticas muito parecidas, tanto Melbourne quanto Adelaide, então vieram para cá e afins. Mas olha, essa de ser uma mulher negra não ser um lugar muito propício visitar Western Australia, tá aí uma coisa que eu não sabia. Australianos já me falaram isso. Uau! Eles falam que lá parece que parou no tempo, assim. Eu acho que deve ser o mesmo para pessoas LGBTQIAPN+. Deve ser a mesma coisa. Ou para talvez uma pessoa com deficiência ou algo do tipo. Deve ser a mesma situação, assim. Deve ser assim, de uma forma mais geral. Não só com pessoas negras. Mas Uhum. também nunca fui, foi o que me disseram. Mas, assim, muito me surpreendeu pessoas brancas australianas me dizerem isso, sabe? Talvez tenha um grande fundo de verdade nisso aí, né? Sim. Mas que isso não te impeça de, caso você tenha vontade de ir, né? Mas fique só, Sim. então, Mas é tão longe ciente. que eu tô preferindo ele pro sul da Ásia. Ah, olha, dependendo da época, às vezes é até mais barato, né? Ou passa menos raiva. É. Aí eu também não sei como que é ser uma mulher negra no sul da Ásia. A gente foi em novembro do ano passado, a gente foi pra Tailândia e foi maravilhoso, maravilhoso. Eu não senti, assim, as poucas situações que aconteceram comigo e com o Matheus. O Matheus é um homem branco, né? Não tinha falado disso, se ele é um homem branco. Eu já sabia, mas assim, ouvintes, ok, então, entre grandes aspas, né? Que bom saber que foi algo É, que aconteceu com os dois, então. é. As situações que aconteceram foram, digamos assim, situação de falta de educação, não de racismo, por exemplo, sabe? Uhum. E assim, foi uma coisa ou outra, mas fora isso, viagem maravilhosa, recomendo. Nossa, a comida da Tailândia é maravilhosa, né? Nossa, perfeito. Barato. Oh, a gente vive igual rainha. E desde que abriram as fronteiras, já voltou ao Brasil? E se não,
Você tem vontade de voltar a morar no Brasil? Ou, igual você mencionou, né? Você se sente muito mais em casa aqui do que você já se sentiu no Brasil. Então, já, né, tiveram nossa residência permanente aprovada mais cedo nesse ano, gente. Nossa, olha, minha dicção hoje tá terrível e eu que lute aqui. É, É o Mercúrio retrógrado. ele afeta todas as comunicações, viu, gente? Inclusive a falada. E, ó, Julia Beer, você que não gosta de acidologia, problema é seu, tá? Eu vou botar a culpa no Mercúrio retrógrado, sim, porque a culpa é minha, eu coloco em que ou em quem eu quiser. Muito obrigada. Mas basicamente tem vontade de morar no Brasil de novo ou não? Não. Não, nope. Never, ever. Não. Brincadeiras à parte, ou nem tão à parte assim. Não me vejo hoje morando no Brasil. A gente foi no Brasil esse ano, a gente foi em fevereiro desse ano, a gente passou 4 semanas. E eu acho, assim, foi uma coisa que me surpreendeu muito, que eu não achei que eu fosse me sentir assim, mas eu me senti muito insegura. Eu me senti com muito medo. Quem mora na Austrália sabe o tanto que aqui é seguro. E eu não imaginava que eu fosse me sentir como eu me senti no Brasil. A gente foi esse ano. Eu me senti menos, assim, com medo em Mariana, por ser uma cidade pequena e tal, mas em Belo Horizonte, nossa, tava com muito medo, muito medo. Que aqui, querendo ou não, graças a Deus a gente consegue conquistar as coisas com mais facilidade. Então, assim, eu sou a Apple Girl, como diz Matheus. Então, tipo assim, tudo que eu puder ter, eu tenho. E aqui eu ando tranquilamente com as minhas coisinhas, que trabalhei em 3 empregos para comprar. E a gente anda tranquilamente, usa as coisas com muita tranquilidade. E no Brasil eu fiquei com muito medo, assim. E não deveria ser assim, né? A gente não deveria estar com medo, assim, de viver, digamos assim. E eu senti que todas as minhas inseguranças e tudo que eu sentia no Brasil foram reafirmadas, sabe? Nessa visita nossa. Foi uma confirmação de que realmente, como a Djamila Ribeiro ela já falou algumas vezes, a pessoa negra no Brasil ela se sente estrangeiro na própria casa. E esse sempre foi meu sentimento no Brasil e continuou sendo. É ótimo para ir ver a família, claro, para comer a comida, que comida igual do Brasil não tem. Não tem. Aqui, né, graças a Deus, na Austrália, a gente tem a oportunidade de experimentar várias culinárias. A do Brasil é a melhor que existe, na minha opinião. Brasileira não, comida mineira, né? Assim, eu não queria, assim, sabe? Ser tão Mas já que sou eu falando, específica. né, você vai lá e concorda. Aquele tutuzinho de feijão, gente. Um feijão tropeiro não tem igual, não tem. Então, assim, foi ótimo para comer, principalmente porque meu pai, ele é um cozinheiro, assim, de mão cheia, como a gente diz lá em Minas. E ele cozinha maravilhosamente bem. Então, assim, a filhinha tava indo para casa depois de 3 anos, podia escolher o que queria, né? Então, eu escolhi tudo que eu queria comer. Então, foi ótimo. Já saiu daqui com o prato escolhido de Claro, tipo, qual que é o o primeiro prato cardápio que eu de vou comer todos quando eu os chegar? dias. Pra- Feijoada, tropeiro, pudim de leite. Ai, deu até água na boca aqui. Beijo, papai. Ano que vem tô aí de novo. Quero feijoada. Ô, papai, não, vem visitar aqui também, né? Tô tentando convencer há 3 anos e meio. Olha, se Ele. serve de algum consolo, eu tô tentando convencer qualquer pessoa da minha família há quase 17 anos, ainda tô esperando. Você não me animou muito, não. Mas, em contrapartida, minha sogra veio ano passado, minha cunhada veio esse ano e meu namorado tá aqui ao mesmo tempo que você. Ele chegou dia 9 de março de 2020.
Olha, um dia depois do meu aniversário. Pois é, então também. Mas assim, então, sabe, há pessoas e pessoas. Espero que você seja mais aí do meio termo do que eu moro aqui Sim. há 20 anos e ninguém nunca vem me visitar. É, mas eu já tenho, assim, um plano estratégico já traçado, que eu tenho uma sobrinha de 7 anos, Lavínia, o amor da minha vida. E assim, já a titia já tá plantando a sementinha na cabeça dela que quando ficar grandinha vai morar com a titia na Austrália. E aí ela já tá lá. Eu tô pagando inglês pra ela, tá fazendo inglês Muito pra bem. já ir aprendendo. E aí ela fala que vai morar com a titia. Vamos ver se minha irmã vai deixar. Tá, gente, um apelo público desse. Qual que é o nome da sua irmã? Magrace. Grace, como é que você não vai me atender esse apelo público aqui, ó, centenas de pessoas escutando que titia Nayara vai cuidar tão bem dessa menina. Olha o futuro incrível que ela vai ter aqui, porque minha cunhada tá vindo ano que vem também. Ela tem 14 anos, vai vir fazer high school Ai, aqui. que fofa. Tô super animada também. Então, ó, se titia tá falando que vem, cuida aí, ajuda a bancar, Titia ama, deixa. titia cuida. Ai, olha só eh, que alívio que você vai ter um pouquinho aí das responsabilidades maternas. Mas ela Escuta fala esse apelo. assim, depois que já tiver criada que você quer, né? Falar, É mas claro, é claro. Você acha que a gente é besta? Hum, até parece. Mas aí vamos ver, né? Porque adolescente a gente sabe como é que é, né? Às vezes arruma namoradinho ou namoradinha e aí acha que aquilo é pra sempre, então tipo assim, acaba não pensando que quer fazer outra coisa. Mas a titia já tá plantando a sementinha desde já e vamos convencer. Vai vir morar com a titia. Traz pra passar férias antes, assim, só pra ela já ter aquele gostinho que fica mais fácil ainda. Com certeza, mas eu vou esperar crescer um pouquinho porque ainda não tô pronta. Eu aqui Ainda, não tô ainda, pronta. essa idade ainda é muito dependente, né? Ali Nó, no high demais. school, assim, você pode mandar. Gente, a gente mandou a menina pro centro de Brisbane de ônibus sozinha. Com 14 E anos. foi. 14 anos. Uhum, mandamos. Ela nunca tinha andado de ônibus sozinha. Na vida. Foi andar aqui na Austrália. A emagrece depois dessa, a titia não vai fazer isso. Tá vendo? Será? Não, Por que não? jamais. Por quê? Vai deixar a menina Nossa. numa bolha assim? Precisa Não na experienciar a vida. bolha, mas. Ai, nossa, dá até um apertinho no coração. Ó, vai Acontece ter com a que minha trabalhar isso daí na menina. terapia. Vai ter que trabalhar isso na terapia, viu? Tá aí, Laila, recadinho pra você esse. É, gente, ó, e falando em recadinho, né? Estamos no Setembro Amarelo. Então, Verdade. gente, depressão não é frescura. É, sabe, quando alguém vier ali falar com você, né, que tá passando numa barra, que não sei o quê, não falar, ah, olha, mas a sua vida é tão boa. Tem criança com câncer no hospital chorando, você não devia estar se sentindo assim. Obrigado por me ajudar a me sentir melhor, viu? Ó, conselho de milhões, que eu já tive gente falar isso pra mim muitos anos atrás. É, e a gente sabe que tem criança com câncer no hospital aí que gostaria de estar tendo certo, mas isso não diminui a dor que a gente está sentindo. Sim, Então, aí quando a pessoa acaba fazendo uma tragédia, aí, nossa, mas nunca imaginava, ai, coitado, coitada. Pô, então, gente, temos aí uma quase psicóloga aí. Eu sempre falo da importância da saúde mental, aqui também, porque eu também acredito muito no poder da terapia, mas, gente, vamos, né, dar importância mesmo, que quem tem condições de pagar terapia, que pague, e quem não tiver, tem vários programas aí sim, com, com acesso gratuito ou de valor reduzido, então fica aí sim. o apelo, tá? Ajuda as coleguinhas.
Temos aí também o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida no Brasil. Eu agora não vou me recordar o número, mas é um centro que você pode contactar tanto por telefone quanto pelo navegador, né, por mensagem, que tem voluntários 24 horas por dia para estar ali dando esse suporte, caso a pessoa precise naquele momento, esteja passando por alguma situação bem específica. Já usei esse centro de valorização à vida, já acessei, a resposta bem rápido, são pessoas treinadas, qualificadas para estar ali, né, oferecendo esse suporte. Então, às vezes, como você falou, né, se a pessoa não tem condições ou às vezes ela precisa daquele suporte ali naquele momento, é uma ótima ferramenta que está aí disponível no Brasil. E o número é 188, viu, gente? Muito obrigada. Já dei o Google aqui no meio tempo. Nayara, foi incrível. Eu amei. Um prazer Obrigada. maravilhoso conversar com você. Muito obrigada pela Eu sua amei. presença. Mas então, antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Você primeiro. Eu primeiro, deixa eu abrir aqui meu Instagram, que eu preciso ver direitinho como que é o arroba, que eu vou falar da minha psicóloga maravilhosa, Laila, o nome dela. Ela criou o Espaço Abayomi de Psicologia, que é ela e mais outras psicólogas nesse espaço, e ela trabalha com a psicologia afrocentrada. E ela é uma mulher negra, lésbica, maravilhosa, perfeita. Combo lindo, hein? Maravilhoso, não é? Aí esse Espaço Abayomi, ela e a esposa dela, inclusive, que coordenam. E aí ela faz trabalhos incríveis, ela faz o atendimento social também, ela e as outras psicólogas do espaço. Aí o arroba, para quem quiser, Abayomi Psicologia. E ela faz palestras também sobre, principalmente focado, né, na saúde mental de pessoas negras. Ela é um ser humano maravilhoso antes de ser uma psicóloga maravilhosa. Um beijo, Lailinha. E só queria dizer que saúde mental, como você mesmo disse, a gente está no Setembro Amarelo, é muito importante. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não pense, tô só chateada, amanhã vai passar. Talvez não vai passar. E a gente precisa, sim, levar a sério, procurar ajuda. Como eu disse algumas vezes, e eu nem tinha me tocado que era Setembro Amarelo, né? Eu falei que eu luto contra a depressão há mais de 10 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu percebi que eu não estava bem. Falei, vou procurar terapia. Procurei, pesquisei, achei um no plano de saúde, fui e nunca mais parei de fazer. E eu sei que eu tomo medicação também, e se for necessário, né, para a pessoa tomar medicação, é importante. Como você disse, às vezes a gente tem os estereótipos que muitas vezes atrapalham, né, o tratamento da pessoa, ela aderir ao tratamento. Mas eu hoje estou ótima, estou estável, faço meu tratamento psicológico, psiquiátrico, estou feliz, estou ótima. Tem dias que não estou tão bem assim e tá tudo bem. E eu Como acho qualquer ser como humano. qualquer ser humano, exatamente. E às vezes é um pouquinho mais intenso, né? Se a pessoa tem alguma questão de saúde mental, mas você não está sozinho. Então, vamos todos dar as mãos, que a gente consegue apoiar um ao outro, dar esse suporte, procurar uma ajuda profissional, porque conversar com um amigo não é terapia, fazer exercício físico não é terapia, pode ser terapêutico. Algo que é terapêutico não significa que é terapia, então uma coisa não substitui a outra. Então é muito importante procurar ajuda. Então eu queria indicar o trabalho maravilhoso da minha psicóloga. E Arrasou. E só um adendo aí, gente,
Da mesma forma que quem está com colesterol alto tem algum problema de pressão alta, diabetes, não sei o quê, talvez precise de auxílio medicamentoso e não só de um auxílio médico ali, né, de uma terapia, entre aspas, né, de uma nutrição. Ah, você ajustou a comida e você resolveu o problema sem medicação. Questões de saúde mental pode ser assim também. Às vezes não, às vezes a gente vai precisar de entrar com um medicamento. Pode ser para sempre, como pode ser temporário também. Então, eu sei que às vezes também existe esse estigma contra a medicação. O profissional de saúde que você procurar vai ser a melhor pessoa para poder te indicar e você trabalhar ali. Você pode compartilhar suas questões. Eu já tomei medicamento anos atrás que eu tinha uma ressaca no dia, era para tomar à noite. Eu tinha uma ressaca no dia seguinte. Assim, eu acordava muito letárgica. E naquele momento era o que precisava. Eu precisava dormir. Me ajudou. Quando eu voltei a tomar remédio ano passado, eu falava, eu só não quero ficar daquele jeito novamente. Uhum. Era muito difícil sair da cama e agora não, eu quero sair da cama, mas, Sim, né? Então, se você tentou alguma coisa antes e não deu certo, tenta de novo. Igual sim. exercício físico, às vezes, É, gente, tentei vôlei na escola, não gostei. Pô, vai pro basquete. Nossa, me amarrei no basquete, legal. Então, sim, só esse adendo, verdade. gente, de que às vezes é preciso, mas então não se desencorajem caso a Uhum, profissional que vocês estiverem passando sugerir medicamento, viu? sim. Medicamento salva. E da mesma forma, isso que você disse é muitíssimo importante, da mesma forma, o profissional. Continua sendo um ser humano. É um profissional de saúde, mas antes de mais nada é um ser humano. Então, continua sendo uma relação de duas pessoas. Então, tem que dar certo, tem que funcionar. Eu já passei por várias psicólogas, nem todas deram certo. Nem por isso eu desisti da terapia, nem por isso, né? Eu já passei por alguns psiquiatras também. Não foram todos que deram certo. Então, assim como a medicação, que eu também já passei por isso, de no dia seguinte não conseguir acordar. Assim, sabe? Que tava. É o que você falou, daquela Dopada, ressaca né? dopada. Horrível. Você não é funcional quando você tá assim, então não dá certo. E então, da mesma forma como é o medicamento, é com os profissionais. Então, você vai encontrar um encaixe ali perfeito, assim, sabe? Não pode desistir, né? No primeiro, que às vezes, O né? namorado aí também não é, não vai, às vezes, no primeiro que a gente dá certo. Amizade, gente, é tudo, tudo. Verdade. Tentem até achar alguém até achar algo que O que dá encaixe. certo, né? Sim, verdade. É igual exercício físico, não gosto. Eu sei que você gosta, que você, né? Toda Gosto fitness, bastante. toda. Não gosto. Não sei como você consegue. A cabeça é o que me ajuda a Verdade. me manter Ajuda sã. bastante. É a minha, são as minhas coisas terapêuticas, Sim, porque sim. é complicado. Tem mais indicação pra gente? Então, eu gosto muito de. Vou ficar na vibe terapias aqui, né? Eu Tudo bem. gosto muito de uma psicóloga que ela me inspira pra caramba, que é a Esther Perel, que ela é uma terapeuta de casais, assim, Nossa, você escuta o já podcast dela? todo santo dia, assim, né? Eu já ouvi todos os episódios, já ouvi os livros, fui no encontro dela que teve aqui em Melbourne. Assim, ela simplesmente maravilhosa. Comprou o jogo de tabuleiro lá? Comprei, ótimo, super indico, tá? Gostou? Nossa, Ah, assim, eu jogo com o Matheus e assim, é uma conexão que cria uma conexão muito uhum. grande. Você já tem ali seu parceiro, você já tem uma intimidade, uma conexão, mas assim, eu não sei nem descrever. Jogue. É maravilhoso. Ai, gostei. Olha, Maravilhoso. gente, vou. Esther Perel. Eu já Ai, li ela é os maravilhosa. livros. É assim, é uma pessoa que vale muito a pena você acompanhar o trabalho. Nossa, eu gosto bastante dela também. O podcast dela, Where Should We Begin? É É maravilhoso. ótimo porque você tá ali fazendo uma terapia de tabela ali, né?
pegando umas questões ali, tipo, olha, verdade, vou levar Uhum. para minha terapia para aprofundar mais. Mas ali você já vai, né? Pô, nossa, nunca percebi esse incômodo antes, mas eu Sim. tenho. Pô, legal. E eu acho até que pro próprio casal, né? Tipo assim, às vezes alguns casais que estão ali com ela, que você vê assim uma coisa que um parceiro fala, ó, isso que ela faz eu não gosto porque me faz me sentir dessa forma. Eu fico assim Uhum. pensando, nossa, é bom a gente Cê- observar no nosso relacionamento e a gente acaba refletindo junto, né? tipo, puta, será que meu parceiro faz isso também, né? Será que eu também me sinto dessa forma? Ou será que eu que sou a causadora do Sim, sentimento aí? sim. Não, É bem bom pra não, refletir. não gostei. Tem mais alguma? Vou indicar Friends, tô brincando. Por que não? Tem algum episódio? Qual que é o seu episódio favorito? Ai, são tantos. Hum, eu acho que eu vou ser bem clichê ao dizer que o meu episódio favorito é o que o Chandler pede a Mônica em casamento, que é assim, a coisa mais linda. Acho muito lindo. Nossa, o bichinho suou ali, viu? Pra Uh, fazer acontecer, coitado. eu indico uma. Ah, mas não, é de trabalho de homem, então não dá. Eu ia indicar o livro do personagem, do ator do personagem do Chandler, porque ele fala muito da questão de saúde mental. Então. A gente vai fazer uma exceção aí, gente, porque é Setembro Amarelo. Pode indicar. É o livro do Matthew Perry, que é o ator do Chandler, né? Agora eu não lembro o nome exato do livro. Eu acho que é Friends, Love and the Other Big Thing. Acho que é esse o nome. Mas é muito interessante, porque, tipo, quem acompanha Tamo aqui. Uhum. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Vamos aqui descobrir, gente, qual que é o nome. Cadê? Brasil, que eu quero o nome desse bonitinho aqui em português. Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Sim, é muito interessante porque é o que você falou, né? Às vezes a pessoa vai falar, ah, mas você tem tudo. Ah, mas você. É o que aconteceu com ele, né? Tipo, ele era famoso, ainda é, né? Rico, bem-sucedido, e isso não impediu ele de passar por questões de saúde mental, questões de álcool e outras drogas. E é muito importante também a gente refletir nisso, né? Que não é só assim, absolutamente qualquer pessoa está sujeita a passar por essas coisas. Então é isso. No fim, eu indiquei Friends. No fim, indicou Friends. Eu tenho duas indicações. Uma foi uma série que eu maratonei ah, nesse sábado à noite, eu não estava muito bem, e chama Painkiller. Tá na Netflix. Gente, eu não consegui achar de maneira alguma qual que é o nome dessa série em português. Basicamente, é uma série que fala sobre um problema muito real nos Estados Unidos, que é a epidemia de opioides. Então, passa pela história de como um dos remédios mais populares nos Estados Unidos foi criado, como que ele foi, né, tipo, como foi o marketing, que não pensando no, no produto em si, foi assim, que pensamento incrível, né? Estudo de caso, ó, parabéns, foi ótimo ali, né? Mas mostra muito como que acabou com famílias e pessoas e indivíduos, porque mostra muito como e assim várias outras dependências químicas também que não afeta só o indivíduo em si, mas né, todas aquelas pessoas ao seu redor. Se eu não me engano, são 6 episódios, talvez, então dá para fazer ali em uma leva só ou não. É pesado, né, nesse sentido. Então, se você tem algum gatilho, fica aí talvez ao seu critério, mas
é muito interessante ver como que tem essa coisa do fazer, do mundo capitalista em si, né? De Uhum. tipo, como que o cara, dono da empresa, ele trabalhou muito em cima de um conceito muito bom, que era tentar melhorar a qualidade de vida de pessoas com dores crônicas. Maravilhoso, né? Mas o intuito dele era tipo assim, vamos explorar isso daqui porque é um mercado em muito potencial e a gente que aqui não houve tantos estudos assim, né, e como que foi o processo também para aprovarem a droga e aí, gente, Eu não sabia dessa série, mas quero assistir. E a gente tem esse problema aqui na Austrália também. tanto é que é vários medicamentos proibidos, né? Então, bem interessante de assistir. E aí, para dar uma aliviada, aí foi um episódio que eu escutei hoje, que é o episódio 205 do Bom Dia Óbvias, que o título desse episódio é Assumindo a Direção das Nossas Vidas, que a Djamila Ribeiro é a convidada e conta um pouquinho assim do processo da Djamila que está tirando a sua CNH. Ela não dirige carros, mas ela fala sobre assim, peraí, mas eu já dirijo, né, a minha vida, já dirijo projetos, já dirijo isso, aquilo, só não dirijo um automóvel. Então ela passando em parceria com sei lá que empresa lá que fez o, o publi, né, desse, que patrocinou esse episódio do Bom Dia Óbvios, mas é bem interessante trazer um pouco dessa perspectiva de tipo, peraí, a gente já dirige muita coisa, a gente só apenas, nesse sentido, não está dirigindo um carro. Mas por que não dirigir um carro? E foi inspirada pela filha dela que, antes de completar 18 anos, já começou a dar uma cutucada, tipo, e aí, mãe? Eu não posso tirar minha carteira antes de você. E né, fala de bastante outras coisas, né? Afinal, Djamila, rainha Né? maravilhosa, mas um episódio muito bom. Inclusive, vou ouvir, porque eu também estou no processo de tirar carteira aqui na Austrália. Ai, eu também tirei na Eu não Austrália! tinha Eu carteira no também não. Brasil. Eu também não. Eu também Alguma não. palavra amiga, um conselho? Ah, se joga, no sentido assim, é, vai dar medo? Vai ter hora que vai. Ai, todo mundo fica falando, ai, tipo, né, cuidado com os outros. Ah, sim, cuidado com os outros, mas, né, aí falando de pessoa com ansiedade para pessoa com ansiedade, o que que a gente pode controlar? Você e o que que Uhum, você está fazendo aqui. Então dirige para você. uhum. É isso que o Matheus fala comigo. O maior perigo pra mim sou eu mesma no volante. Então eu tenho que preocupar é comigo, não é com os outros. Uhum. Então, uma coisa que meu parceiro fala para a nossa flatmate aqui tem 40 anos, dirige desde os 18, mas ela tá morrendo de medo de dirigir aqui na Austrália. Aí uma dica assim muito simples que ele deu, mas de total, né, sentido, a ele, olha para frente. Ah, mas aí o carro do lado, o carro tá para trás, não sei o quê. Olha para frente. Só olha para frente. Quando você precisar mudar de faixa, aí você vai e olha para o lado. Claro que quando você faz a prova, você tem que mostrar, assim, você literalmente tem que quase que assim, mover o seu corpo. A pessoa que vai estar fazendo a avaliação tem que perceber que você está sempre checando. Faz isso na hora da prova e pronto. Mas para você se iniciar ali e perder esse medo, só olha para frente. Esquece de tudo que tem. Ah, mas a pessoa que está vindo atrás. Nayara, você está dentro da velocidade? Você está. Você está causando. Você está dirigindo muito mais devagar do que as outras pessoas? Não. Eu estou dentro do limite. Foda-se a pessoa que está atrás. Quando for seguro, ela vai passar.
Da mesma forma que se a pessoa que estiver na sua frente estiver te incomodando, você vai, então tá, quero sair daqui. O que eu faço? Vou olhar para os lados, vou observar, pronto, passei. Mas é isso. Respira fundo, tenta. E se você, bem provavelmente vai precisar de algum aplicativo de navegação, escolhe um que você goste e siga a vida com ele. Não fica trocando entre o Waze, o Google Maps e o Apple, não sei o que. Escolhe um. Escolhe um e aí você vai ficar ali com ele, porque aí você vai começar a perceber qual que é o timing de virar, de não sei o quê. E quando você tá no volante, você que tá ali, você que é a dona da porra toda. Se quem estiver dentro do carro estiver dando palpite não solicitado, que se retire do carro. Se você não está contente com a minha maneira de direção, retire-se. Se eu não, e era uma coisa que eu falava para uma amiga minha, que ela foi essencial no logo que eu tirei minha carteira. Ela ficava quieta. E eu falava para ela assim, se eu não estiver fazendo algo terrível que vá nos colocar em perigo ou outras pessoas em perigo, né? Ela nunca me deu palpite. O meu ex era o palpiteiro. Entrava no carro, eu tava assim, troca de faixa. Não quero trocar de faixa. Eu tô bem aqui. Eu sei o caminho, tipo assim, não era dando instrução de tipo, eu sei o caminho, Nayara, deixa que eu vou te avisando onde vira. Não. Era sendo palpiteiro, não. Palpiteiro não anda mais comigo no carro. É por isso que é isso. A gente vai terminar assim, viu, gente? Nayara, muito obrigada. Amei a nossa conversa. Espero que você esteja se sentindo mais relaxada agora. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Eu já te conheci assim pelas redes sociais e pelo podcast que eu também ouço, né? A pessoa que é apaixonada por podcasts. E é diferente estar no seu podcast, o podcast que eu já ouço. Então, sim, muito obrigada. Eu amei o convite, obviamente aceitei, quase implorando, tipo, por favor. Muitíssimo obrigada, eu amei, você tem uma energia incrível, maravilhosa, muito obrigada. Ai, que delícia, muito bom, agradeço muito. Se tiver alguma amiga que você quiser mandar aqui, assim, pra gente também, pode mandar, que estamos aceitando, tá? E é isso, gente, muito obrigada que nos escutou até agora e até o próximo episódio. Muito obrigada, beijo. Obrigada a todas que escutaram até aqui e também a patrocinadora desse episódio, Tagarela Migration. Adoramos receber comentários e feedback sobre os episódios, que você pode fazer no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, @mulheresimigrantespod, no Twitter, @mulherespodcast, e estamos também no YouTube, onde você pode ver esse episódio em vídeo. Aproveite que está nos dando essa força e deixe 5 estrelas no Spotify e um comentário falando o que achou desse episódio. Na Apple Podcasts também rola 5 estrelinhas. Favoritar no Google Podcasts, Deezer ou na sua plataforma preferida para não perder a notificação de quando sair um episódio novo. Esse podcast é uma produção independente, então não deixe de nos seguir e compartilhar para chegarmos a mais pessoas. Você também pode nos apoiar financeiramente com o preço de um cafezinho, chá, vinho ou até uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Todos os links estarão na descrição. Esse podcast foi produzido por mim, com apoio de Fabiana de Donato e editado por Soul Conceitos. Obrigada e até o próximo episódio.